Olá, colegas, profissionais da saúde, bem-vindos ao nosso Insulinoterapia Descomplicada, onde estamos aí firmes no propósito de ajudar os colegas profissionais de saúde nessa nova e audaciosa jornada de atualizações nas diretrizes em diabetes. Então, como eu falei com vocês aqui durante a semana, eu estou gravando aí um novo módulo para os nossos alunos do curso Insulinoterapia Descomplicada, um exército de educadores em diabetes, e eu vou compartilhar com nossos colegas aqui estes momentos de gravação, que eu tenho certeza que vocês poderão aproveitar muito. Peguem seus caderninhos, anotem, porque são 17 capítulos. Capítulo 1 da Associação Americana de Diabetes, Diretrizes 2022, promovendo o cuidado e a saúde da população. Então, pelo nome, vocês já podem ver o quão encantador este capítulo é para todos nós que somos educadores em diabetes. Então, este capítulo, gente, ele chama muita atenção pra gente porque ele é o início de uma caminhada que fala pra gente do diabetes como saúde, diabetes como cuidados integrados, diabetes como tendo o paciente no centro dos cuidados. Então, para todos nós profissionais de saúde, isso já é uma lembrança ou uma mudança que faz muita diferença no dia a dia. Porque a gente sabe, nós educadores sabemos, o quanto que esta visão de educação em diabetes é um trabalho de formiguinha, o quanto que esta visão ela é confrontante, principalmente para os colegas que também são pacientes, né? E são barreiras que nós precisamos vencer. Então, quando no primeiro capítulo da ADA eles falam sobre diabetes e saúde da população, a gente vem aqui com a primeira definição que a gente deve defender. O que é, né? Como que a gente define saúde populacional? Ela é definida como os desfechos de saúde, anota, de um grupo de indivíduos, incluindo como que a distribuição desses desfechos de saúde acontecem dentro deste grupo. E aí os desfechos, né, gente, toda vez que a gente fala de diabetes, de desfecho, de complicação, de cuidados, de metas, nós estamos falando de desfechos. Mortalidade, adoecimento ou morbidade, o estado funcional dessa pessoa com diabetes, né? Às vezes a gente fala estado funcional, muita gente lembra de idosos, né? Não! O estado funcional, a capacidade laborativa, a carga que essa doença impõe para os nossos pacientes e familiares, para a sociedade, para o sistema de saúde como um todo, né? Então, a incidência, a prevalência do diabetes, o custo, né, que o diabetes tem para o nosso sistema de saúde. E também esses desfechos, quando a gente fala de saúde da população e saúde da população com diabetes, a gente também não pode deixar de lado os fatores comportamentais e metabólicos, né? Como que o comportamento desta população está presente aí no dia a dia, como que a gente pode avaliar esses desfechos, né? Hemoglobina glicada, plano alimentar, exercício físico, saúde mental e todos esses pontos que são tão importantes para a gente no dia a dia. E quando a gente fala do desfecho, né, do diabetes e da saúde da população, a gente também tem que lembrar da palavrinha mágica no diabetes: individualização do tratamento para cada paciente. E essa individualização e os esforços que a Associação Americana de Diabetes, junto com outras sociedades, elas colocam para todos
todos nós dentro das diretrizes, elas vão exigir uma combinação de fatores, que nem sempre, trazendo isto para o universo brasileiro, né, que nós estamos aí inseridos nos cuidados, é tão fácil assim, né, porque ele engloba as políticas de saúde, a gente sabe o quanto que isso hoje é difícil, o sistema de saúde, né, e o próprio paciente. Então, quando a gente fala de cuidados centrados no paciente, nós estamos falando de cuidados que considerem as comorbidades desses pacientes, né? Os nossos pacientes às vezes não têm só diabetes. Será que os profissionais de saúde estão levando em conta, né, todo o contexto que esse paciente vive? Por isso que eu falo que esse capítulo é tão bonito, ele chama tanto a nossa atenção no dia a dia do diabetes. É um cuidado que considere as comorbidades, considere os prognósticos, né? Dentro do estado do paciente, da vida dele, das condições, mas de uma forma sempre individualizada, né? Então, essa palavra mágica aí, a gente sempre deve lembrar dela nos nossos atendimentos. Um cuidado centrado no paciente, né, que é a base da educação em diabetes, ele também, obviamente, né, a Ada deixa isso muito claro nesse primeiro capítulo, ele precisa ser respeitoso, responsível às preferências dos nossos pacientes, às necessidades dos nossos pacientes e aos valores dos nossos pacientes, né? Ele deve garantir que os valores dos pacientes guiem todas as decisões clínicas no dia a dia. Então, quando a gente fala de diretrizes, né, porque aqui no nosso grupo nós temos médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, profissionais de educação física, e as diretrizes, elas não são, gente, isso é muito importante que a gente entenda, elas não são um definidor da atitude da equipe de saúde, né? Elas sempre devem ser interpretadas como um guia junto com a experiência clínica no melhor cenário para o paciente, né? Então, quando a gente fala disso tudo, a gente também fala que deve-se levar em consideração os determinantes sociais da saúde. E esse termo no dia a dia não é tão utilizado, ou às vezes não é tão lembrado no dia a dia do atendimento. Os determinantes sociais de saúde, ou seja, a raça, a classe social, o grau de escolaridade, o acesso à alimentação, as possibilidades ambientais desses pacientes, eles influenciam muito no dia a dia do tratamento e influenciam muito também nos resultados. E isso, pra gente que é educador, tem um ponto que é fundamental. Nós lembrarmos no nosso dia a dia de atendimento que tratar as pessoas com diabetes não é só tratar um número. Para muitos pacientes, em muitas condições de trabalho, e aí a Ada, a cada ano, defende mais esse além do número, defende mais como que o educador em diabetes pode fazer uma mudança que é libertadora no dia a dia do tratamento. Porque quem educa entende este lado a mais de levar em consideração todos esses determinantes sociais e adequar o tratamento clínico, a educação em diabetes a esses determinantes de forma individualizada. E quando a gente fala então dos cuidados com a saúde, a gente fala também de números que são alarmantes. Nesse capítulo de 2022, ele tem uma modificação, né, uma atualização dos dados em relação aos custos, ao alcance das metas glicêmicas, e não somos só nós aqui no Brasil que temos dificuldade, ficamos vendo aí toda hora a hemoglobina glicada batendo nas alturas, não. Os dados, né, da ADA, obviamente, são os dados americanos, que foram divulgados na diretriz de 2022, falaram que de 2003 a 2016, 64%
dos adultos com diabetes, né, tiveram essa dificuldade aí, né, para atingir uma hemoglobina glicada na meta paridade. 70% alcançaram o controle recomendado para pressão arterial e 57% atingiram um nível de meta de LDL e 85% não fumava. Mas tem um detalhezinho, somente 23% desses pacientes avaliados aí, né, nos bancos de dados conseguiram alcançar todas as metas: controle glicêmico, não fumar, pressão na meta para o grupo diabético e LDL, colesterol na meta. Aí às vezes a pessoa até pergunta assim, gente, mas LDL, né, tomar um comprimidinho, será que isso é tão difícil? E será que é essa a realidade que a gente vive? A maioria das pessoas com diabetes não estão na meta de LDL, nem sequer tem prescrito pela equipe a estatina. Então, o diabetes ele representa uma sobrecarga financeira muito discutida na diretriz 2022, porque a gente sabe que para os pacientes com diabetes tipo 2, principalmente o custo do tratamento está ficando cada vez mais oneroso e nem por isso as pessoas estão controlando o diabetes, né? Então, essa sobrecarga financeira, ela é significativa para as famílias e ela é significativa também, obviamente, para a sociedade com um medicamento, um tratamento aí de alto custo. Em 2017, os custos anuais, olha que dado interessante, gente, para gente que é educador. Os custos anuais nos Estados Unidos em 2017, né, que foi o dado liberado na diretriz agora, eles bateram em 327 bilhões de dólares. 237 bilhões foram os custos médicos diretos, né, ou com tratamento ou com complicações, e 90 bilhões foram relacionados a uma produtividade reduzida. Então, nós que queremos estar aí à frente, mudando a história do diabetes, a gente precisa entender que não é só o número, não é só a complicação, não é só aquilo que a gente está avaliando de forma direta. Também é a produtividade, a falta de dias de trabalho, né, a qualidade de vida daquele paciente, os fatores associados, o adoecimento mental. É todo o conjunto de alterações que impacta diretamente e financeiramente para a sociedade. E olha que coisa incrível, ajustando para a inflação, esses custos econômicos do diabetes aumentaram em 26% entre 2012 e 2017. E cada vez que a gente lê um número, cada vez que a gente vê um atlas da EDF, cada vez que a gente vê o mundo mostrando pra gente os números do diabetes, a gente, claro, vai entender que isso vai ficar cada vez mais assustador para os profissionais de saúde, obviamente com impacto direto aí na vida das pessoas com diabetes. E a ADA, então, nesse primeiro capítulo, né, que não é uma novidade, né, não é exatamente uma atualização, mas aí para o primeiro capítulo, para nós que estamos aqui, que queremos seguir, que temos a veia da educação, eu fiz questão de trazer, porque eu acredito que muita gente talvez não tenha ainda uma afinidade, uma intimidade, né, com o que a gente chama de modelo crônico de cuidados, né, modelo de cuidados para as doenças crônicas, que é muito defendido aí há alguns anos e faz muito sentido que todos os profissionais de saúde entendam muito bem, né, sobre ele. E ele se baseia principalmente no quê? Na barreira para o cuidado que existe, né? A gente tem o lado aí do paciente, da família, a gente tem o lado do sistema de saúde, profissional de saúde, a entrega dos cuidados, e a gente sabe que nesse meio do caminho existe alguma coisa que parece que está quebrada, né? Digamos assim. Esse sistema de cuidados, muitas vezes, ele é fragmentado,
as informações referentes aos cuidados dos pacientes para nós profissionais de saúde, na maioria das vezes eles não são integrados, não são de fácil acesso, e esses serviços muitas vezes são até duplicados, né, gente? A gente sabe disso. Quantas vezes o paciente não consulta no Sistema Único, no posto e no centro de especialidades, né? Não consulta com a nutricionista no posto e consulta com a nutricionista numa clínica popular, num consultório particular, e esse gasto aí e esse desgaste do paciente e da família, muitas vezes ele não é computado, né? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar sobre esse modelo crônico, que é uma proposta que tenta fazer com que os profissionais de saúde, o sistema e as políticas públicas entendam que há a necessidade de se fazer diferente. Seria muito mais fácil, né, se eu tivesse, por exemplo, no centro de especialidades e aquele paciente que passou lá tanto tempo na atenção primária conseguisse ter acesso a esses dados, né? Como a vida da gente poderia ser mais fácil e vice-versa. Então, essa proposta de modelo crônico, ela vem aí em encontro a todas essas dificuldades que a gente vê no diabetes, né? E é comprovado, né? Já tem estudos com esse modelo crônico de atenção, é proposto como uma estrutura eficaz para melhorar a qualidade dos cuidados com o diabetes. E ele é composto por 6 elementos, né? Que o modelo de cuidados tenha um desenho mais abrangente, que haja um suporte para o autocuidado, ou seja, que a equipe de saúde tenha aquela ação que fortaleça o paciente para o autocuidado. E aí já vem uma reflexão importante, né? Que já no primeiro capítulo da ADA. Será que o atendimento hoje ele está voltado para este fortalecimento ou ele está muito direcionado para que o paciente exerça atividades, atitudes que sejam totalmente informadas pelo profissional de saúde, muitas vezes sem uma participação direta nessa definição de dados, né? Que haja um suporte nesse modelo para as decisões clínicas, né? Que as diretrizes consigam ajudar as equipes de saúde a andar melhor, a se atualizarem melhor, que os registros clínicos sejam mais fidedignos, que os recursos e políticas de saúde, eles falam assim que recursos e políticas comunitárias, né, que consigam chegar ao paciente e à família com maior facilidade, claro, né, nosso velho e bonito sistema de saúde. Então, em relação ao design do modelo de cuidados, né, a explicação e a proposta para esse modelo é que deveria ser um atendimento que seja mais reativo para um sistema de prestação de cuidados, né? E que esse sistema seja mais proativo. Como é que eles defendem isso, gente? Que a gente conseguisse organizar um sistema que tivesse visitas mais planejadas e coordenadas. Aí vem o nosso papel, né, dos nossos colegas aqui, dos nossos seguidores e dos nossos alunos, que eles fossem coordenadas por uma equipe preparada e especializada em diabetes, que ela pudesse ser o norte com base na educação em diabetes. Então, acho que esse capítulo, ele defende, né, a nossa postura educacional. Quando eles falam dos registros, né, porque suporte para o autocuidado, suporte para as decisões clínicas não é uma novidade, não precisa de uma atualização, né? A gente sabe que faz toda a diferença no dia a dia do diabetes. Mas os registros clínicos, e a gente vê que hoje no Sistema Único de Saúde, em muitos planos de saúde, isso tem melhorado bastante, eles defendem nesse modelo que os dados eles possam apoiar atividades e políticas baseadas em dados populacionais e equipes de cuidados, né? Então esses registros eles podem economizar muito para o sistema de saúde, né? E outros países já tem inclusive levantamentos de década de
base de dados e de grandes decisões que têm norteado os profissionais de saúde na área de diabetes. Eles vêm aí dos grandes bancos de registros clínicos. Então, dentro das políticas de saúde, eu acho que até no Brasil a gente tem melhorado bastante a questão dos desenvolvimentos, né, de projetos com recursos que apoiem o estilo de vida saudável. Tanto a nível de SUS quanto a nível de planos de saúde e de organizações não governamentais, a gente tem visto que isso aí realmente tem melhorado. E em relação ao sistema de saúde, o que é defendido aí no modelo crônico é que se crie uma cultura de saúde voltada para a qualidade do atendimento. E os estudos que defendem esse modelo crônico de cuidados, eles já têm dados, né? Então aqui tem um estudo que avaliou a eficácia de 5 anos desse modelo em 53 mil pacientes da atenção primária com diabetes tipo 2, sugerindo que esse modelo integrado, que pegou esses pacientes aí para avaliação, reduziu a incidência cumulativa de complicações relacionadas ao diabetes e de todas as causas de mortalidade, reduzindo em 56,6% as doenças cardiovasculares. As complicações microvasculares foram reduzidas em 11,9% e a mortalidade em 66,1%. Então, nós profissionais de saúde, nós educadores, a gente tem muito motivo para defender uma integração do sistema da política de saúde, do fortalecimento do paciente para o autocuidado, de registros clínicos, né, que sejam bem feitos, né, de relatórios bem feitos, de sistemas que sejam integrados, porque quem vai se beneficiar disso aí de uma forma maravilhosa e transformadora serão os nossos pacientes. E dentro desse modelo crônico, que talvez chegue um pouquinho mais perto da gente hoje, né? Que está no consultório, que às vezes tem 1, 2, 3 colegas trabalhando com a gente, alguns têm a sorte de ter mais, né? De ter uma equipe grande em ambientes universitários ou não, públicos ou particulares, é a questão de redefinir os papéis da equipe de saúde e da prestação de cuidados, né? E esta capacitação, com foco na capacitação dos nossos pacientes para o autocuidado, para o gerenciamento do diabetes, que a gente não pode esquecer deles de jeito nenhum, né? Mudar o foco do profissional de saúde, gerenciar este tratamento, este autocuidado, como muitas vezes ainda é preconizado, é visto, para a redefinição desse papel como aquela pessoa que vai acompanhar, né, que vai fazer o acompanhamento com o cuidado compartilhado, mas com foco no fortalecimento para o autocuidado, para que os pacientes e os familiares não fiquem tão à mercê, né? Eu acho que talvez uma palavra adequada seja essa, não fiquem à mercê do profissional de saúde, do sistema de saúde, que ele se fortaleça para o gerenciamento. Então, esses pontos são fundamentais para que esse modelo crônico de atenção à saúde possa ser satisfatório. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso naquilo que está no nosso alcance, né? Talvez em uma implantação de um modelo crônico de atenção tão defendido pela Associação Americana aqui no Brasil esteja longe, talvez muito de nós nem venha aí a ver um modelo desse funcionando. Mas será que dentro do nosso mundinho aí, tentando, né, como eu disse, trazer a diretriz junto com a experiência clínica para o melhor cenário para os nossos pacientes, será que essa mudança de postura, essa redefinição de papel
dos membros da equipe, principalmente focando na educação em diabetes, focando no empoderamento do paciente, no autogerenciamento, será que isso a gente não pode fazer melhor? E o outro ponto desse modelo de autocuidado é a defesa das equipes interdisciplinares. A gente sabe aí o quão prazeroso é trabalhar com uma equipe que está treinada em diabetes, que tem essa veia aí educadora, que é um pouco do que a gente quer trazer todos os dias para os colegas profissionais de saúde, uma integração dos cuidados, né? Equipes interdisciplinares é defendida aí, né, em todas as sociedades, nesse modelo crônico de atenção à saúde, como a forma mais adequada para cuidar de pessoas com condições crônicas, como diabetes e como várias outras, e é a forma mais adequada da gente chegar nesse paciente de uma forma a facilitar a autogestão do diabetes. E quando a gente fala de equipe, né, dentro desse primeiro capítulo que defende tanto a atuação educadora do profissional de saúde, existe um ponto muito importante nesse primeiro capítulo. A chamada de atenção aí, né, o puxão de orelha para a equipe, que ela deve evitar a inércia terapêutica. É uma palavra que a gente utiliza muito no universo do diabetes, porque a gente sabe qual que é o peso que a inércia terapêutica tem hoje nos resultados dos nossos pacientes. Então, todos os membros da equipe, né, precisam estar atentos e ativos para evitar a inércia terapêutica, para priorizarem uma intensificação oportuna e adequada da mudança de comportamento, não só em relação à insulinoterapia, mas em relação a todo o contexto do tratamento, que não se resume, né, de jeito nenhum a medicamento. Então, quando a gente fala de intensificar de forma oportuna essa mudança de comportamento, gente, a gente está falando principalmente do papel que nós, profissionais de saúde, temos em orientar, em estimular, em motivar a mudança comportamental para a base do tratamento, né? Que é alimentação e atividade física. E aí, os profissionais de saúde, a gente vê na prática que esse mundo, essa correria, essa desorganização, muitas vezes, de todo o sistema de saúde, que às vezes dá pra gente uma sensação de que tá tudo de cabeça para baixo, o quanto que os profissionais focam muito naquilo ali que eles estão ali para atender, né? E muitas vezes não valorizam tanto ou suficiente a base do tratamento e os seus colegas nas equipes interdisciplinares, né? Então, para o diabetes é muito difícil, né? Você querer ser uma referência em diabetes, mas você querer ser uma referência em diabetes, um profissional de referência sozinho no seu consultório. Então, já fica a dica, se você ainda está pensando assim, né? Vem para o primeiro capítulo aqui da Ada, olha o que ela fala em relação à equipe, né? E em relação a todos juntos combatermos a inércia terapêutica. E aí, também, obviamente, a gente fala da inércia, né, farmacológica, principalmente em relação ao colega que é prescritor, né? A intensificação do tratamento do diabetes hoje, gente, ela é uma vergonha, né? Ela é uma vergonha. Vergonha para a equipe, vergonha para o sistema de saúde. Como que isso acontece, né? E a nível, na verdade, mundial, né? Não somos só nós. O quanto se adia, se espera, se negocia, se barganha a intensificação do tratamento farmacológico para os nossos pacientes que não atingiram a meta de bom controle, né? Então, o momento para se intensificar o tratamento de um paciente com diabetes que não está controlado é o momento que você vê o não controle. Não é amanhã, não é depois que passar as festas de final de ano, não é depois das férias, não é depois do casamento do filho, não.
não está na meta de bom controle, a gente precisa intensificar o quanto antes. E toda a equipe tem responsabilidade sobre essa intensificação. Então, nesse primeiro capítulo da ADA, isso fica muito, mas muito sobressalente, né? Chama todos os membros, todos os profissionais de saúde, né? Querendo ser uma referência ou não, você não vai fugir. Se você atende pessoas, você vai atender pessoas com diabetes, né? A não ser que você não esteja trabalhando, esteja escondido numa salinha aí na burocracia, você vai atender pessoas com diabetes. Então, quando ele fala da equipe, ele fala disso. As equipes têm a obrigação de criarem estratégias, né, que levem à mudança de comportamento. Que as estratégias demonstradas nos estudos, né, elas melhoram esse comportamento, elas devem melhorar, mudar, integrar o comportamento da equipe nesse cuidado, porque isso aí comprovadamente reduz o colesterol, reduz a hemoglobina glicada, a pressão arterial, e inclui aí, né, nesse engajamento, os ajustes de metas de uma forma muito clara, que toda a equipe conheça todas essas metas, que toda a equipe consiga trabalhar essas metas com muita clareza com os pacientes, falando a mesma língua. E falando a mesma língua, né, para o papel da equipe também uma mudança, né, alguns parágrafos aí desse primeiro capítulo de 2021 para 2022, vem falando justamente sobre isso, sobre o papel da equipe em identificar e abordar a linguagem, o grau de escolaridade e as barreiras culturais que existem para o autocuidado. E aí uma dica muito importante, né? Que é uma mudança aí, né? Que é uma mudança do papel do profissional de saúde na equipe. Será que você, né, que está aqui me assistindo nesse momento, será que quando você atende uma pessoa com diabetes, você ainda está pregado na questão do número que se vê no diário de glicose, um número que se vê na hemoglobina glicada, e está esquecendo um pouco que está ou totalmente, né? Um pouco ou totalmente, aquilo que está por trás do número, né? E a gente vai citar algumas coisas aqui desse primeiro capítulo que vão fazer todo sentido, principalmente para os colegas que trabalham no Sistema Único de Saúde, porque a gente vê que os determinantes sociais, né, entre eles as condições financeiras, claramente fazem muita diferença para a gente, para a forma de atender, para a forma de educar, portanto que a gente precisa estimular a nossa criatividade, né? Então, em relação à equipe, fica aí essas recomendações e claro, né, que a gente sempre tenta, nem sempre consegue, mas sempre tenta, a questão de incorporar o máximo de colegas que a gente consiga aí para nos ajudar nessa luta diária, esse trabalho de formiguinha que é educar e apoiar o nosso paciente no pro autogerenciamento. Dentro dessas ferramentas, independentes dos determinantes sociais, esse capítulo da ADA chama muita atenção para o papel da telemedicina, né? Claro que a pandemia exacerbou isso aí, todo mundo está com o celular na mão, nem todo mundo consegue usar os aplicativos, uns têm mais facilidade, outros têm uma dificuldade maior, mas os trabalhos crescem, mostrando o papel da tecnologia, da telemedicina, para a educação para o autocuidado, né? Diminuindo aí as barreiras geográficas, mas infelizmente a questão do custo-efetividade ainda não está aí claro, né? A nível de pesquisa, a nível de publicações científicas, mas a gente vê no dia a dia, pela própria experiência dos colegas que estão na área de diabetes, o quanto que a telemedicina, o teleatendimento nos ajudou na educação para o autocuidado, e isso é muito importante. Então, falando um pouquinho mais sobre os determinantes sociais, que talvez até do ponto de vista universitário, de formação, de cursos de especialização, ele talvez não seja realmente uma prioridade nas discussões,
Os determinantes sociais são definidos como as condições econômicas, ambientais, políticas e sociais em que as pessoas vivem. E elas são responsáveis, né, por uma grande parte dessa desigualdade que existe em relação à saúde. E os estudos mostram, né, que a maior exposição a esses determinantes ao longo da vida, ao longo da história com diabetes, vai resultar em um pior prognóstico, em uma pior qualidade, em uma pior avaliação da saúde desses pacientes. E dentre esses pontos, né, é papel da equipe avaliar a questão da segurança ou insegurança alimentar, a questão habitacional dos nossos pacientes, principalmente em relação ao diabetes. E olha que incrível nesse capítulo. Muitas dessas coisas que são citadas nesse capítulo tem nível de evidência C, tem nível de evidência D, mas avaliar os determinantes de saúde, a segurança alimentar, habitacional, se é um paciente sem teto, se não é, ainda mais aqui no Brasil agora que está aumentando, né? Essa situação de moradores de rua, as barreiras financeiras, o apoio social da comunidade, da família, para as decisões informadas do tratamento, ou seja, condições sociais que muitas vezes impedem o nosso paciente de entender aquele tratamento que está sendo orientado. E aí todo mundo que está atendendo já deve ter passado alguma situação assim. Pacientes que às vezes não entendem a receita, que o letramento em saúde, que é um outro ponto que a gente também vai falar aqui, que é crucial para que nós, educadores, entendamos melhor. Então, esses recursos comunitários, recursos da equipe de educação, locais adequados e formas adequadas de receber pacientes que estão expostos a determinantes sociais em relação à alimentação, à moradia, condições financeiras, ele precisa estar presente e na nossa forma de atendimento a gente precisa saber avaliar, porque uma grandíssima parcela da nossa população está submetida a esses determinantes sociais que não são favoráveis, né? Muitos pacientes são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, então isso é um nível de evidência A. E fornecer para esses pacientes apoio para a autogestão, principalmente por educadores em diabetes, eles falam muito lá, né, dos coaches em saúde, muitos chamam aí de navegadores ou direcionadores dos cuidados diferenciados para este grupo. E aqui no Brasil, a gente também tem uma arma muito poderosa que pode nos ajudar a isso, que são os nossos colegas agentes comunitários de saúde, que estão ali na casa do paciente e integram aí as equipes da atenção primária e podem ajudar muito nesse dia a dia. Então, quando a gente fala de insegurança alimentar, quem atende no SUS vive isso com muita frequência, né? Quem atende no SUS vive isso com muita frequência, que é a definição da insegurança alimentar, né, que eles citam, segurança alimentar é a disponibilidade não confiável de alimentos nutritivos ou a incapacidade de obter alimentos de uma forma consistente, né, frequente, ou seja, a comida na mesa, sem recorrer, né, e é engraçado que eles colocam esse termo, sem recorrer a práticas socialmente inaceitáveis, ou seja, sem roubar, né, você conseguir alimento de outra fonte. E, gente, esses dados, eles são tão alarmantes que eles relatam que essa insegurança alimentar pode estar atingindo hoje cerca de 20% das pessoas com diabetes. Talvez no Brasil possa ser até mais, né? E não só atingindo as pessoas com diabetes e dificultando muito o tratamento e criando muitas barreiras. A insegurança alimentar também aumenta em até 2 vezes o risco das pessoas desenvolverem diabetes e está muito associado à baixa adesão. Não só a questão
da alimentação, da qualidade da alimentação, mas também ao uso dos medicamentos, porque as coisas se associam, né? A insegurança alimentar está associada nos estudos a comportamentos de autocuidados prejudicados, a depressão, a sofrimento emocional com diabetes é um pior controle glicêmico. E nós que atendemos no SUS sabemos o quanto que a gente enfrenta isso. Quantas vezes a gente recebe pacientes que estão alimentando 100% de carboidratos ou sem possibilidade de fazer mais que 1 ou 2 refeições no dia. E aí muitas vezes a gente quer desenvolver o tratamento, quer evoluir na terapêutica, mas esses determinantes, principalmente a questão alimentar, são uma barreira muito importante, né? E aí é que a gente fala o quanto que é importante a educação, né? Porque às vezes esses alimentos realmente mais baratos, eles estão muito baseados aí nos carboidratos, e o paciente que tem certas limitações, ele também pode ter limitação até para o aprendizado, né, da contagem de carboidratos, o quanto que isso seria, né, fatalmente importante para ele. E aí uma dica importante que a Ada dá nesse capítulo para avaliar o risco dessa insegurança alimentar é o uso de 2 perguntas, né, muito simples aí, um instrumento validado para uma triagem de insegurança alimentar, que é perguntarmos, né, falarmos essas 2 frases que eu vou citar para vocês aqui, e o paciente ele vai concordar ou não com essas frases. E isso aí tem um grau de especificidade e sensibilidade muito grande para você incluir a insegurança alimentar no determinante social mais negativo para esse paciente e essa família. Quais são essas perguntas, né? Olha, nos últimos 12 meses, nos preocupamos se nossa comida acabaria antes de conseguirmos dinheiro para comprar mais. A pessoa vai falar se isso é uma verdade na vida dele ou não, né? Sim ou não. E nos últimos 12 meses, segunda pergunta, nos últimos 12 meses, a comida que compramos simplesmente não durou e não tínhamos dinheiro para conseguir mais. Então, essas 2 perguntas aí, né? Uma resposta afirmativa a qualquer uma dessas 2 declarações tem uma sensibilidade de 97%. E uma especificidade de 83%. Então, com 2 perguntinhas simples, a gente consegue avaliar para esses nossos pacientes se isso é uma verdade no dia a dia e já colocar, né, aquele asteriscozinho ali de um maior cuidado, tá? E por fim, não menos importante, mas por fim, pontos que para a gente que está na pesquisa, para nós que estamos nas pesquisas clínicas, que trabalhamos com avaliação, com instrumentos de avaliação, é mais fácil, mas talvez para a maioria dos colegas não, que é a questão da avaliação do letramento em saúde, né, da capacidade de entendimento ou do analfabetismo funcional, né, são os termos aí que os colegas mais conhecem, e da capacidade de entendimento de números mesmo, porque isso faz toda a diferença no tratamento das pessoas com diabetes. E hoje, principalmente para os nossos pacientes com diabetes tipo 2 a nível de Sistema Único de Saúde. A gente sabe, assim, mesmo sem avaliar o letramento por instrumentos validados que já existem, que nós utilizamos nas nossas pesquisas clínicas com frequência, até porque muitas vezes inviabiliza a pessoa de participar, né, dessas pesquisas, essa saúde literária, esse letramento em saúde, ele é definido como o grau que os indivíduos têm a capacidade de obter, processar e entender as informações básicas de saúde e desses serviços aí que são prestados e necessários para que ele possa tomar as decisões adequadas.
Então, gente, pense pra gente como educador o quanto que na hora que você atende um paciente no dia a dia, isso pode fazer uma diferença fundamental no seu atendimento. Será que você não está atendendo dia após dia, mês após mês, anos após anos, pacientes que não estão entendendo patavina de nada do que você está falando? Porque essa capacidade de entendimento ou analfabetismo funcional, ele é ali preponderante. E aí a gente vê às vezes coisas no dia a dia, como por exemplo, 300 unidades de insulina por dia, né? Tomando 2 medicamentos que têm a mesma função, né? Quantas milhões de vezes a gente não vê paciente usando ácido posto com somalgin cardio, né? Usando insulinas, trocando as insulinas ou usando uma na falta da outra, né? Às vezes não é nem por não ter sido explicado, é por não ter entendido aquilo que foi dito. Então, nesse trabalho aí de formiguinha, de base, de quem quer ser uma referência em diabetes, você até não vai avaliar, né? No dia a dia não é fácil mesmo fazer essa avaliação de letramento e saúde, até porque a aplicação dos instrumentos ela não é simples, né? Mas se você pensar que para grupos de pacientes que você atende, isso pode fazer toda a diferença, e com perguntas simples, com pedidos de demonstração, mudando o foco, o enfoque da pergunta e da discussão com o paciente, você pode perceber isso com muita clareza. Talvez evite que você, por exemplo, né, entregue 10 páginas de papel, né, numa consulta nutricional, que você deixe de repetir com o paciente ou de falar várias vezes o que está escrito naquela receita, né? Que você pense que antes de aumentar uma dose, seria bom que você pedisse ao paciente que trouxesse todos os seus medicamentos que estão em uso em casa, né? Antes de você pensar em trocar ou aumentar essa receita, né? Então isso aí é um pontinho que eu tenho certeza que nos próximos pacientes que vocês atenderem nessas situações, vocês vão se lembrar de mim, vocês não vão esquecer desse primeiro capítulo da ABA, né? E essa questão do letramento em saúde, a gente já tem aí, né, muitos estudos, tanto que a gente faz as avaliações pelos instrumentos de pesquisa, né, que eles estão fortemente associados com a capacidade dos pacientes de se envolverem no manejo do diabetes e do autocuidado, que é complexo, sim, né? Doenças crônicas são complexas. Doenças crônicas existem cuidados maiores. Então, uma chamada na ADA nesse primeiro capítulo é: médicos e especialistas em diabetes e educação devem garantir, né, o fornecimento de informações de fácil entendimento, que reduzam, né, ou tentem pelo menos reduzir uma complexidade exagerada e desnecessária, né, quando você quer estabelecer um plano terapêutico para esse paciente, para a família, né? Então, muito cuidado, muito alerta para esse ponto no seu ambiente de trabalho. Em relação aos números, então nem se fala, né, gente? Diabetes é matemática, né? É matemática em vários pontos, né? Então, essa saúde, né, que eles falam, essa saúde em relação aos números, ao entendimento dos números, é muito importante, não só na prevenção, como no manejo do diabetes. O diabetes exige habilidades numéricas, né? Os pacientes precisam o quê? Os pacientes precisam ver rótulos de alimentos, entender as doses, número para cima, número para baixo, né? Número, por exemplo, comprimidos, são números diferentes de comprimidos de cada medicação.
Então, entender aquilo ali, muitas vezes uma complexidade maior do tratamento, entender também uma regra de 3, né? Quantos dos nossos pacientes nunca fizeram, né? Ou não entendem uma regra de 3. E às vezes isto, né? Essa capacidade com os números do letramento em saúde nos bloqueia muitas vezes até numa contagem de carboidratos, né? Então é muito importante que a gente consiga de uma forma ampla, de uma forma conjugada, como equipe, trazer isto nesse primeiro capítulo lindo da Ada, que eu recomendo que vocês leiam aí com muito carinho, principalmente se você tem essa veia educadora, porque ela nos dá aí todo um alicerce para os próximos capítulos, porque, repetindo, diretrizes não são uma regra sem modificação. O próprio primeiro capítulo da Ada coloca: diretrizes, elas são uma guia para que, junto com a experiência clínica e a construção do plano terapêutico junto com o paciente e a família, elas possam facilitar o dia a dia de atendimento com as pessoas com diabetes. Então esse aí, gente, foi o primeiro capítulo da Ada dentro dessa nossa programação aí de revisar com vocês nesse módulo todos os capítulos e relembrando aí, né, o que a gente discute no dia a dia. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Já terminei aqui minha aula. Beijo para vocês e